Bom, gente, eu meditei um pouco hoje sobre a gente falar um pouquinho sobre renovação da mente. Acho que aproveitar um pouco a Ju aí também, explorar um pouco ela. E eu queria... Deixa eu só mudar minha tela aqui para a gente abrir os versículos, senão não abre. Aqui. Queria que a gente começasse pensando o quanto nós nos sentimos confortáveis ou não de falar com o Espírito Santo, de pedir as coisas que a gente quer, de se apresentar. A palavra entrar na presença dele é uma expressão errada, tá? Ele está presente o tempo todo. Então, na verdade, acessar a presença dele ou a manifestação da presença dele que são as coisas que a gente deve buscar. Ele diz que não nos abandonaria nunca, mesmo no vale da sombra da morte, a gente não precisa temer, ele está com a gente, então a gente já sabe que Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo permanentemente habitando dentro de nós. Mas o quanto, apesar dele habitar dentro de nós, a gente se sente confortável para falar com o Espírito Santo, para pedir coisas, para perguntar, para pedir companhia, para poder abrir o nosso coração, às vezes uma dificuldade, uma necessidade que nós temos. Eu conversando, e aí eu quero dar a oportunidade de vocês falarem um pouquinho como se sentem, se vocês sentirem à vontade. Eu conversando com a maioria dos cristãos, a grande maioria não recorre ao Espírito Santo como um amigo, como uma pessoa muitas vezes, e como uma pessoa próxima, que está com a gente o tempo todo. Eu mesmo, muitas vezes na minha vida, me senti, talvez por um sentimento de orfandade, ou de medo, de indignidade, vou tentar definir isso agora aqui, mas muitas vezes me senti sem direito, que merecedor, ok, a gente não é mesmo, mas sem o direito de me aproximar do Espírito Santo e de falar com ele, de perguntar, e de trazer minhas dificuldades. Inclusive, eu vejo, às vezes, um medo de confessar o pecado, sabe, assim, de se abrir, mas não de confessar, eu fiz isso errado, mas, tipo assim, é essa motivação que está dentro do meu coração, é esse desejo, de repente, até de matar uma pessoa. Hoje eu quero pegar essa pessoa, pegar ela pelo pescoço, porque ela me fez mal, ou porque eu estou chateado, seja lá o que for. Isso faz sentido na vida de vocês também? Tem alguém que sente assim, tem hora que não dá para falar com o Espírito Santo? Pastor, no meu caso, foi a falta de sabedoria mesmo, porque das 4 igrejas que eu participei antes, nunca ninguém abordou a intimidade que nós podemos ter com o Espírito Santo, como eu tenho conhecimento na Just hoje. Então, eu falo que hoje, eu praticando essa comunhão com o Espírito Santo, eu já sinto coisas até sobrenaturais acontecendo na minha vida, uma comunhão a qual eu nunca tive, mas pela falta de conhecimento, pela falta de ser apresentado mesmo. Bom, mas você se sente confortável com ele, na presença dele? Muito. É muito bom. Quem mais, gente? Quem, de repente, se sente ou se sentiu desconfortável em algum momento? Eu acho, assim, para mim, engraçado. Às vezes é um pouco da dificuldade com quem falar, sabe? Às vezes é um pouco porque todos são um, mas cada um é um acesso, é um lado, né? Desse um. Então, muitas vezes, acho que no meu caso, por exemplo, e eu que tenho muito temor com a gente passar da linha dessa coisa do que é o fluir real do espírito e do que é a nossa emoção nos enganando, né?
Então, eu acho que para mim, às vezes, fica muito assim, quando, sabe, em que momento, com quem eu falo, porque, na verdade, todos são um e um são todos. Então, para mim, é mais ou menos isso que acontece muitas vezes. Muito bom, Ju. Muito bom, galera. Sinto que é um Posso assunto... comentar? Pode falar, desculpa. É exatamente assim, eu sentia, até comentei contigo nas nossas reuniões de discipulado, que eu me sentia exatamente assim. Eu tinha dificuldade de me perdoar e, por vezes, de me amar enquanto eu não descobri minha identidade e a paternidade dele na minha vida foi difícil. E até hoje, às vezes, eu me pego lutando contra isso. Bem, obrigado, Rafa, por ser espontâneo aí, né, vulnerável. Eu acho que a maioria das pessoas passam por aí, por essa situação de não se deixar totalmente aberto ao Espírito Santo. A maioria, assim, pelo menos o que eu testemunho, ouvindo as pessoas pedindo ajuda ou compartilhando suas experiências, né? Eu penso que a gente ainda carrega muito da lei. Então, a questão de estruturar as coisas, explicar, de fazer somente se realmente é justo para a gente. Isso traz o nível de justiça humano, natural e lógico que o ser humano quer trazer sempre. Organizar de forma que, da maneira que eu penso, é o jeito que tem que ser. E aí eu estou falando de, se eu pequei, eu não posso me aproximar do Espírito Santo. Se eu quebrei minha empresa, vou usar um exemplo aqui. Se minha empresa quebrou, eu não sou digno de falar com tais pessoas e também não sou digno de me aproximar diante de Deus. Se eu errei com alguém, se eu sou incapaz intelectualmente, não tive acesso a cultura muito elevada. Então, normalmente a gente se limita, porque nós usamos padrões naturais para justificar tudo. E é assim que a religião funciona, e é assim que nós queremos que as outras pessoas também sejam. Porque se elas forem diferentes, isso é desconfortável para mim. Aí eu queria trazer assim, como que realmente um pai, a maioria aqui talvez seja pai, mãe, como que um pai age com seus filhos? Então pensa, seus filhos são bebezinhos, né? Então eles estão lá e eles fazem todo tipo de barulho, bagunça, quebram as coisas. Você sabe o que eu estou falando? Você não muda com essas crianças de maneira nenhuma. Pode ficar bravo, pode corrigir, mas você não muda. A herança que essa criança tem não é tirada dela. A posição de filho também não é tirada. O problema é que muitas famílias já formam seus filhos como adultos dentro de um padrão de comportamento que não contribui nada com o avanço e com a evolução da identidade dessa criança. Eu vejo a mesma coisa acontecer dentro da igreja. Então, quando o Michel traz, eu passei por 4 igrejas, ou que tivesse passado por uma só durante 30 anos, a história é a mesma. Normalmente, eu estruturo um modelo de cristão. E aí, o pior, eu limito o acesso às coisas que o Espírito Santo quer me dar. E aí eu queria abrir alguns textos, feito esse pano de fundo aí, que é Mateus 7,7. Meu assessor aí, o Gide, está na linha aí? Está no jeito aí? Opa, com certeza, já vou colocando aqui. Amém. E vocês aí do Instagram, em Mateus 7,7, a Bíblia diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Tá tão simples a explicação de Jesus aqui, que você tem algum motivo, alguma coisa para pedir? Pede. O que vai acontecer se você pedir? Vai lhe ser dado. Bate, se você quer que alguma porta abra.
Simplesmente bate, vai lá e bate. Busca e você vai encontrar. Busca e encontra o que você precisa encontrar. Eu preciso de cultura, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria, eu preciso de uma fonte de recurso. Busca e vai ser dado. Ele não traz uma complexidade de interpretação. É mais ou menos como você fala com seu filho. Filho, se você tiver fome, pede. E você fica tranquilo. E o seu filho não pede, e ele passou fome o dia inteiro. É assim que eu vejo a gente tendo o reino de Deus, o Espírito Santo, a pessoa mais importante na história, né? Eu não sei nem como definir isso, gente, pode ser sincero, mas pensa aí o que eu quero dizer, pelo menos não o que eu estou dizendo nesse sentido dele, mas eu estou diante dele e eu não tenho. É mais ou menos como você quer seguir uma carreira e você está diante da pessoa que vai abrir a porta para você na carreira e você fica mudo. Não, eu não sou digno de falar. Eu já me vi em situações assim, de encontrar pessoas importantes e, poxa, esse cara poderia fazer isso. E não por timidez, viu, gente, mas por me considerar muito inferior, então eu não pedi para a pessoa, me arruma tal contato, me conecte com tal empresa, e eu deixei de fazer isso. Hoje eu estou mais maduro, é mais fácil para mim, mas porque eu entendo que não tem a ver com a minha dignidade, tem a ver com a minha motivação, com o que eu estou disposto a entregar. E então eu vejo a gente deixando de experimentar coisas, e agora eu não estou falando de coisas naturais, mas experiências espirituais, porque a gente bloqueia, porque a gente não se acha merecedor, e não é mesmo. Aí verso 8 diz assim, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Se você não quer pensar em coisas materiais, e talvez não seja realmente o propósito aqui, pense no mundo espiritual e no acesso ao Espírito Santo. Pense nas experiências inusitadas que você pode ter com o ser mais completo que existe, que pode provocar qualquer tipo de situação no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. E Jesus está dizendo assim, Jesus, a autoridade no céu e na terra, está dizendo assim, você vai encontrar, só busca. Só busca, não para de buscar, busca e você vai encontrar. Bate e vai abrir. Fica batendo. Em 1 Coríntios 1, verso 9, diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o texto é tão sério que ele pega a fidelidade de Deus para garantir para a gente que nós somos chamados para comunhão. Então, eu abri assim, às vezes a gente fica sozinho tentando resolver as coisas. Não bate, não pede, não busca. E ele está falando assim, nós temos a garantia da fidelidade de Deus, que nós somos chamados para comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Para estar junto com Jesus Cristo, para acessar Jesus Cristo. Para acessar, se eu estou cansado, lançar sobre ele todo o meu cansaço. Então, começa a buscar na tua memória, porque essa é um momento de mudança de mentalidade. Começa a buscar na tua memória as áreas que tem sido difícil entregar para Jesus Cristo. E são muitas, gente. Toda hora a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos. Nós não simplificamos simplesmente, Jesus, não estou dando conta. Como uma criança está ali, pai, não está dando certo. E tira a mão e fala assim, me ensina, me explica, abre para mim, mostra, me ajuda. Amém? Vamos ler um pouco mais de Bíblia. Romanos 8,14. Deixa eu te dizer algo enquanto você abre aí. Se Deus te diz, eu tenho uma resposta, isso quer dizer que Ele vai responder o que você precisa.
E eu tenho certeza que isso é uma palavra para alguém. Deus tem uma resposta para você. Porque você acha que não tem, isso não tem mais resposta, já passados aí 10 anos, Deus tem uma resposta para você. E se isso é uma verdade, se torna uma verdade para você, você vai acessar respostas do Senhor. Porque o Espírito Santo é o seu consolador e o seu ajudador. Então, qual é a necessidade que você precisa de ajuda? Qual é a área que você precisa de consolo? É esse o papel dele. Ele foi nos entregue com esse objetivo. E a fidelidade de Deus nos garante a comunhão com Jesus Cristo. Então, não é pelo que nós somos pelo que nós fizemos, é pela decisão dele, pela fidelidade de Deus. Então, Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só tem um jeito de eu atrapalhar essa relação de filiação. Qual que é, segundo esse versículo? Não ser guiado pelo Espírito. Então, a intenção do diabo de lançar setas na minha mente, de eu não acessar o Espírito Santo, que parece modéstia, parece, eu sou mais sábio ou mais organizado, ou então pode ser vaidade ou modéstia, te tira a capacidade de andar dirigido pelo Espírito Santo. Então, é uma armadilha tão simples, tipo assim, eu vou fazer eles se sentirem mais humildezinhos, falarem que são mais humildes, e não são nada, não são dignos de nada, e aí eles não são guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fala assim, pede que eu abro, não importa, não precisa ficar preocupado com essa coisa de dignidade, de ter feito as coisas para mim. E aí, quando eu faço isso, eu me afasto da posição de ser filho de Deus. Você continua sendo filho, mas é igual o filho pródigo, entendeu? Que se afastou do pai. Então, o verso seguinte diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse é o espírito que recebemos. Por isso temos o Espírito Santo, para sermos reconhecidos como filhos. Verso 16, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, aonde eu desenvolvo essa maturidade que eu sou filho de Deus? Não é na minha razão, gente, e nem nas minhas atitudes. Não é na minha galeria de troféus de benfeitorias para a sociedade, de pregações bonitas, de músicas lindas cantadas, de devocionais todas as manhãs, de tempo de oração e jejum. Não é aí. Aonde é, então? Onde a gente recebeu? Fala aí, me ajuda aí. Só para ver se vocês estão na mesma parte. No espírito, né, Marcelo? No espírito. Não é na razão humana. No espírito. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito. Então, toda a relação com o Espírito Santo, e aí quem assistiu a aula, depois assiste de novo, estuda aquilo que a gente trouxe, é no espírito, é intangível. Já responderam aqui também no Instagram, no espírito, o Vitor está lá. Amém. Romanos 8,17 diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Então, monta essa trilha. Se eu recebo um fundamento o dia inteiro que eu não sou digno de acessar o Espírito Santo, então eu não relaciono com ele no mundo espiritual. Não relaciono espiritualmente com o Espírito Santo. Se eu não relaciono com o Espírito Santo, a minha mente me afasta da posição de filho. Eu não opero, eu não acesso o ambiente que eu devo acessar, a autoridade que tem como filho. A legalidade, é melhor colocar assim, a legalidade que tem da posição de filho. Então, eu recebo mensagem do diabo, seja o mais humildezinho, ou então, você não é digno mesmo, ok? E aí eu me afasto do Espírito Santo, afastando do Espírito Santo, eu não
assumo a posição de filho. Não assumindo a posição de filho, eu não acesso a herança. Porque o verso 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus. Deixa eu te falar, você não é herdeiro só do seu pai. E eu não sei que herança que seu pai te deixou. Não sei se tinha uma herança. Eu não sei que herança seus filhos vão ter de você. Mas o texto diz que você é herdeiro de Deus. Qual é a herança que Deus pode nos deixar? Qual é o limite dessa herança? Eu acho que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. É uma herança ilimitada. E aí, por isso que ele fala assim, ó, deixa eu te explicar, não tem problema de cartão de crédito com Deus. Pede e ele vai te dar. Não tem problema de acesso com Deus, não tem porta fechada. Bate e vai ser aberto. Qual que é o outro verbo que eu esqueci? Pedir, bater. Buscar. Busca e você vai achar. Sabe essas buscas que você tem tido, que você não tem encontrado, seja na área que for. Pensa em tudo, nos relacionamentos, nas emoções. Busca e você vai achar. Porque você não é herdeiro do pastor, herdeiro da igreja evangélica, herdeiro do seu pai somente. Você é herdeiro de Deus, sem limite. Estou te estimulando a ter pensamentos mais altos, porque os planos de Deus são mais altos do que o meu e do que o seu. Os desejos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que o nosso. Olha lá, o herdeiro de Deus, herdo inclusive a Deus. O Vitor colocou aqui. Eu herdo inclusive a Deus. Ah, que loucura. Eu não tinha acesso, agora eu tenho, né? Então, e continua o texto no 17. E co-herdeiros de Cristo. Aqui vai entrar um pouquinho de problema para a gente que é humildezinho, e a gente que é uma pessoa mais humilde, a gente que é uma pessoa mais recatado. O texto começa a criar um problema. Você é co-herdeiro de Cristo. E co-herdeiro a gente limita, tipo assim, então Cristo recebeu lá e eu também recebo agora. Não é isso que o texto está falando. Co-herdeiro é mais ou menos conta conjunta. E aí pega. É tipo assim, o que você vai fazer, ele também está fazendo, e o que ele vai fazer, você também está fazendo. Vocês vão fazer juntos. É conta conjunta. Sabe conta de empresa que os dois precisam assinar, os dois sócios? É co-herdeiro de Cristo. E o texto, e eu não vou poder aprofundar agora, mas o texto não está falando só de Jesus Cristo. Porque o Cristo aqui é o Cristo completo. A maioria das menções de Cristo nas cartas não está falando de Jesus. Está falando do Cristo completo. O cabeça e o corpo, tá? Depois vocês buscam para confirmar isso lá. Então, ele está falando assim, você e todos os seus irmãos agindo juntos. Você e Jesus Cristo agindo juntos. Co-herdeiros. Por isso que o desejo de Deus é que nós manifestemos essa herança. Por isso que toda a criação aguarda a manifestação dos co-herdeiros, dos filhos maduros, dos filhos que já entendem que podem receber herança. Eles não estão só, eles não têm só o documento, eles já têm maturidade para acessar a herança. A co-herança, que está disponível para todos nós. Se você não quiser, eu vou ficar com a sua parte. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha os planos de Deus para a gente. Não dá, por causa da nossa humildade, eu sei disso, nossa tradição, a gente não quer romper certos padrões. Por quê? Porque a gente cria uma mentalidade até, vou usar religiosa, mas eu queria usar outra palavra, mas que é limitadora, é limitante nos meus acessos. Então, tudo que tem na conta de Deus, ele colocou todo mundo conjunto. Por isso que ele falou, pede, busca.
tudo que tem na conta de Deus, tudo que tem no reino, ele falou, pede, você é filho, cordeiro. O pai, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele deixa muito claro, ele fala assim, mas por que você não festejou? Não, mas é porque você deu tudo pro filho lá, que fez a bagunça, que não sei o quê. Ele falou, não, mas estava aqui o tempo todo, tudo é seu. Isso não está na Bíblia à toa, gente, está para nos ensinar que nós somos os filhos mais velhos dentro da igreja. E continuamos assim, mas o senhor nunca matou um novilho cevado para mim, mas você nunca pegou. É seu. A saúde é sua. O seu irmão mais velho, Jesus, morreu para te dar isso, levar fora toda a enfermidade, para que você não sofra de depressão, para que você deite e durma, e eu te abençoo enquanto dorme. Está além da sua capacidade intelectual, religiosa, está muito à frente. Eu quero dar mais um versículo, Atos 20, 32. Diz assim, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para nos edificar e dar herança entre todos os santos. Então, eu preciso hoje me aproximar do Espírito Santo, independente da minha sensação de indignidade, dos meus padrões religiosos, da minha cultura tradicional, e a tradicional aí quer dizer que me afasta das autoridades, ok? Eu preciso romper com isso para crer, porque crendo eu vou acessar. Crendo eu, tudo que eu pedi é dado. Pois encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, e a Ele é poderoso para vos edificar. Então, eu quero liberar uma palavra sobre todos nós aqui. Que o Espírito Santo edifique em nós essa mentalidade. Para que nós possamos receber a herança conquistada por Jesus na cruz. Conquistada com muito sangue, conquistada naquela sexta-feira que ele se entregou. Conquistada em cada dia dele aqui na terra que ele não pecou. Conquistada com cada sacrifício, conquistada com cada palavra que ele deixou aqui, conquistada com cada perseguição que ele sofreu, em cada mentira, cada acusação, cada calúnia, cada defamação, e mesmo assim ele se esforçou para que eu pudesse ser co-herdeiro. Eu não posso, e eu quero pedir, Senhor, hoje, em todos nós, que a nossa mente se abra para essa posição de filho, co-herdeiro, com toda a sorte de bênçãos, e também com toda a responsabilidade de levar o reino dos céus a cada canto que eu visitar, de carregar essa esperança, de carregar essa liberdade, de carregar essa libertação para os que estão cativos, visão aos cegos, levantar os coxos, ressuscitar aqueles que já morreram espiritualmente, Senhor, trazer eles de volta. Por quê? Porque eu tenho acesso a essa herança, eu tenho acesso ao Espírito Santo, e eu quero declarar, as palavras têm poder, e eu declaro agora, vida e vida em abundância em cada um de nós, mas que nós sejamos um canal dessa vida, que flua de nós rios de água viva, para que outros irmãos possam acessar a herança que é nossa, não é minha. O Senhor não quis que fosse só de Jesus, mas que fosse de todos nós. Herança que gera vida, a herança que gera paz. Eu declaro isso na sua casa, abundância. Seus celeiros serão abastecidos com medida recalcada, transbordante, que não falte nenhum. Que você entenda que você é um filho amado, que eu entenda que eu faço parte dessa filiação, que eu tenho um pai, que é dono de todas as coisas, que é poderoso para qualquer coisa, que abre qualquer porta, que abastece qualquer necessidade, que visita hoje minha mente, meu coração, meus sentimentos, e restaura como um filho amado, em nome de Jesus.
Amém, gente? Então, no verso 20 aqui, de 32, de Atos 20, deixa muito claro que ele nos capacita para essa herança. E aí, abram também Colossenses 1:12. Colossenses 1:12 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o nome desse reino. Reino do Filho do seu amor. Esse é o ambiente que nós temos que acessar, deixar essa posição de que tudo é desgraça, tudo vai acabar, tudo vai ser ruim, tudo é problema, e entender que nós entramos em outro reino, no reino do Filho do seu amor. E eu fico imaginando o que ele quer dizer, né, dentro da profundidade da palavra de Deus, o reino do Filho do seu amor. Eu acho que é difícil da gente acessar isso nos próximos 1000 anos, de tão maravilhoso que é o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13, na sequência, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu li errado, né? Eu li o 12 primeiro, né? Leu o 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Mas eu não sou digno, pastor. Não é mesmo, mas ele te fez. Tem uma versão diferente aí, que eu queria outra palavra sem ser idôneo. Manda aí para mim. Eu coloquei no chat aí, Marcelo. Qual que é? Então não vou pro chat, Alberto. Não. Ele diz que pertence ao povo santo, aqueles que vivem na luz. O povo santo. Tem mais uma versão e eu não tá vindo na memória agora. Deixa eu ver aqui. Também é muito boa, que fala dessa questão do idôneo. Ela usa outra expressão mais adequada. Então, ele que está nos pondo nessa posição, gente. É ele que está nos ajudando, amém? É ele que nos posiciona como filhos, é ele que nos coloca no reino do Filho do seu amor, é ele que nos dá. O único problema é que eu estou falando no tempo errado do verbo. Eu estou falando num tempo presente. Tem gente que vai falar no tempo futuro, mas o texto está falando assim: dando graças ao Pai que nos fez. Ele já nos fez isso, ele já nos colocou nessa posição. No verso 12, no qual ele nos tirou do engano das trevas, da potestade das trevas, da mentira das trevas, que nós não somos filhos e não somos participantes dessa herança. Você já foi colocado lá, eu já recebi isso. Então, eu quero deixar um último recado aqui, para a gente orar e para você falar um pouco também. Aprenda a responder a Deus. Deus está colocando assim, está aberto para você, agora sou eu quem responde. Então, derruba as estruturas, derruba os pensamentos, derruba as limitações que te impedem de acessar, e começa a responder para algo que ele já fez. Ele já pôs uma porta ali para você bater, ele já pôs as suas o que é necessário para te suprir, para você buscar e achar. Está tudo disponível. E ele já respondeu a tudo que você pede. Já está disponível. Então, aprenda. E ele vai te mostrar o que tem para você como herança. Samuel, eu lembro de uma história que Samuel era menino. Ele era uma criança. E, de repente, ele está dormindo e ouve uma voz: Samuel, Samuel. Eu quero que você pense que ele é um menino, tá bom? Vai nesse ambiente, criança mesmo. Então, você é uma criança e você começa a ouvir Samuel, Samuel, você começa a ouvir seu nome. Vem, Samuel. E aí, ele levanta e vai até o sacerdote Eli. Sacerdote, você me chamou? Por que ele vai a Eli? Para pensar, porque Deus está falando com ele com uma voz familiar. Porque se fala, Samuel, ele já não, peraí, aconteceu alguma coisa.
Deus está falando com a gente uma voz familiar nesses dias, gente. Deus sempre fala com a gente uma voz simples e familiar. Então, eu estou trazendo isso, inclusive, para a gente perceber o quanto a gente se distancia de Deus, tentando criar estruturas meio gregas, né? De pensamentos gregos, de uns deuses diferentes, assim, e de verdade não. Samuel, peraí, é uma voz familiar. Vou falar, deve ser o sacerdote. E aí, ele vai algumas vezes e Deus não o interrompe no caminho. Deus poderia falar, Samuel, volta para o seu quarto, sai do corredor, sou eu que estou falando com você aqui, ó. E Deus não faz isso. Deus simplesmente deixa, ele vai até ali, ele vai chegar uma hora que vai ensinar ele o que fazer. Deus não vai te interromper no caminho de buscar. Deus não vai, no meio do caminho, ficar colocando sinais, dicas. Ele já entregou tudo para você. Ele só está falando, vem, filho. Mas vem como filho. Vem como uma criança, vem simples. Porque o meu chamado é familiar. E quando o sacerdote percebe que é Deus, ele ensina Samuel. E ele diz, da próxima vez que você ouvir, você deve responder a ele. Há uma unção nesse momento, há algo poderoso acontecendo aqui. Da próxima vez que você ouvir, responda a ele. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Responda. Ele está falando com a gente, ele está nos chamando constantemente. Fala com a gente, igual assim. E se você está ouvindo no seu coração, ele falando com você, responda. Eu tive várias experiências na minha vida dele falar coisas simples demais. Eu já contei aqui a respeito de um sócio que nos roubou e simplesmente ele falou assim, pergunta para ele se dá para vocês continuarem juntos. Teve um dia que Deus falou assim, não compra esse aparelho. Não tinha motivo, gente. Eu não estava com nenhum problema financeiro, não era algo muito caro, não tinha. Deus simplesmente falou, não compra. Tá bom. Porque eu sou coerdeiro, ou seja, eu não posso pensar que eu preciso juntar as coisas, eu preciso fazer. Então, era essa sensação, eu estou querendo comprar isso, será que é porque para juntar? E aí Deus está falando, não, eu cuido de você. Eu só me ouve. Eu estou à porta e bato. Se você abrir hoje, eu vou sentar e você abre você. Ele fala com a gente de forma simples. E hoje ele está falando, para de estruturar. Está falando bem imperativo com você mesmo. Para de estruturar a sua relação com Deus. Para de definir como deve ser. Trata ele como um pai. Fala, aceita ele nos momentos comuns. Eu não sei se você sabe disso, eu posso resistir ao Espírito Santo. E quando eu não ouço, quando eu não abro, quando eu não vou à porta, quando eu não bato, quando eu não busco, quando eu não peço, eu sou uma pessoa que resiste ao Espírito Santo. E ele não diz para a gente resistir, ele diz para a gente resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. E se resistirmos ao Espírito Santo, ele não vai fazer. Ele nunca fez com ninguém e o resistiu. Então, a mudança de mentalidade que eu queria propor hoje é essa. Eu preciso hoje entender quem eu sou nele, quem eu sou no reino e as coisas que eu tenho acesso. A maioria das pessoas que são curadas, de repente, simplesmente elas falam assim, não sei, de repente eu pulei, eu levantei, entrevista essas pessoas, de repente eu enxerguei. De repente eu criei, eu aceitei a porta aberta. Eu tenho uma experiência de uma mulher que ela estava, a gente estava num congresso e ela começou a falar de uma pessoa que estava com um problema, eu já estava em pé lá na frente.
Ela não tinha falado o que era o problema, mas eu sabia dentro de mim que ela ia falar de mim. Que o Espírito Santo queria me curar naquele dia. E eu já estava de pé, ela falou, mas o que você está fazendo aqui? É porque eu estou com uma dor aqui. Ela falou, é isso mesmo, então vamos lá, vamos orar por isso. Foi gravado. E aí ela me cura. Com uma oração assim. Mas a cura veio porque eu simplesmente aceitei que ele estava ali. Levante antes. Pega sua maca, né, sua cama e vai embora. São coisas simples. Levanta mais cedo. Estou te propondo. Vai lá, procure tal pessoa que ele já falou com você. Ah, mas eu não tenho ido muito bem financeiramente. Procure essa pessoa. Faça suas conexões. Aquilo que ele tem te falado. As portas que ele tem aberto. Pedir, bater, buscar. Vai a tal empresa que ele tem falado para você ir. Vai fazer tal negócio. Muda a estratégia. Ah, mas funcionou a vida inteira, meus pais faziam assim. Você sabe já o que eu estou falando? Não é isso que ele está. Ele quer te propor coisas maiores, maior que o seu pensamento. Mateus 7, 8 diz assim, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Tenho uma notícia para você. Não basta nascer de novo para provar da vida. O Espírito Santo te foi dado, foi me dado, mas eu preciso andar como vivo, como herdeiro do Cristo aqui na terra. Amém. Ajuda aí, gente. Pastor, eu fico lembrando muito do que você falou acho que 2 dias no devocional, do que Davi recebeu, tipo, se você tivesse falado comigo, né, antes de pecar, se tivesse falado comigo, a situação poderia ter sido totalmente diferente, né? E às vezes a gente trava no relacionamento com Deus por coisa da nossa cabeça, né? Que é como você começou falando. Para mim, às vezes, que é o que essa reunião está trazendo, muita renovação de mente, não tem limitação nesse relacionamento, só as que eu coloco, né? Eu encontrei uma versão aqui da passagem de Colossenses que fala assim: e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz. Amém. Então, se a gente julgar incapaz, a gente está falando que a obra dele por nós foi incapaz, né? De nos tornar capazes. Então, é muito de conseguir se ver, de ter fé, né? Para conseguir tocar e acessar aquilo que já está disponível para a gente, esse nível de relacionamento e de intimidade e de estilo de vida que já está pronto, disponível para a gente como filho, né? Amém. Fala aí, vontade. Gente, vamos lá. Eu acredito que você tocou em vários pontos importantes aí. Eu me lembro que a pastora Grazi, há uns anos atrás, ela chamou atenção para um desenho animado, onde a menininha falava assim: quando eu tenho um problema, eu penso até resolver. Não sei quem conheceu isso aí. LinkedIn a lutar. LinkedIn, uma coisa assim. Eu assistia, viu, gente? Ó, eu penso até resolver. Era uma coisa mais ou menos assim. Eu creio que nós somos condicionados a resolver nossos problemas por nós mesmos, né? Desde a infância. Vocês avaliarem aí qual pai ou mãe que falou assim: olha, tem um problema, vem cá, vamos orar, vamos perguntar para o Espírito Santo sobre isso. E quando a gente se converte, a gente entende que isso precisa ser feito, mas já existe uma memória fixa, uma crença fixa de que eu tenho que resolver meus problemas. Dá o seu jeito, né? É o que a gente ouve muito. E então eu acredito que isso, inclusive, está ligado ao humanismo, né? O homem pensando e sendo o centro de tudo. E eu acredito que isso é um dos entraves, né, para a gente ter essa comunhão com o Espírito Santo, que eu acredito que tem que ser como, se eu não me engano, Atos 15, 28 fala: pareceu bem aos discípulos e
ao Espírito Santo fazer isso e não fazer aquilo. Então, era um negócio junto, né? Uma passagem para mim é incrível. Sim. E a Lu, eu e a Lu, às vezes... Oi. Cordeiros, é isso aí. Isso. E aí, às vezes, eu e a Lu falamos aqui, que nós falamos mais sobre um problema, sobre uma questão, sobre uma dificuldade, do que para o problema e do que para Deus sobre o problema. Então, acredito que isso é muito comum, né? Então, de fato, a gente precisa mudar essa maneira de pensar. E tem algo que também sempre me incomodou, Marco. Você está falando de co-herdeiro e de herdeiros de Deus. No meio evangélico sempre falou assim, nós somos mordomos de Deus, tudo é de Deus, e nós apenas somos mordomos, mas não faz sentido, no meu ponto de vista, quando ele diz que nos deu a terra, quando ele diz que nós somos herdeiros dele. Então, trazendo como você essa analogia que você trouxe de pai para filho, quando eu dou um celular para minha filha, ela não está sendo mordoma de um celular que é meu, que está na mão dela. Eu dei para ela. Então, eu entendo que uma coisa não anula a outra. Nós precisamos ser mordomos de Deus e das coisas que Ele nos entregou, que fazem parte da expansão do reino, mas nós temos que ser mordomos de coisas que são nossas, que Ele nos deu, e de fato a responsabilidade é nossa, para que a gente, de fato, desfrute como filho daquilo. Então, esse, para mim, é um outro entrave. Eu sou mordomo das coisas de Deus, então não é meu. Então, a relação que eu tenho com isso é diferente de quando isso é meu. É isso. Amém. Muito bom. Amém, queridos. Mais alguém quer comentar? Porque eu queria que a gente orasse mais um tempo. Depois. Marcelo, bom dia. Bom dia. Uma coisa que você estava ministrando aí, a devocional, me veio à mente, e eu até escrevi aqui, foi a mentalidade de penitência. Mentalidade de achar que tudo que Deus nos deu e é nosso por herança está sujeita a que eu pague uma penitência por aquilo, né? Que você até comentou, né? Só se eu estiver orando, só se eu estiver, né? E a gente, quando começa a entender a palavra, você vai vendo que quem fez tudo, quem faz tudo é o Senhor, quem já fez tudo foi Ele, né? Então, essa mentalidade de penitência, eu vejo que ela é construída na vida das pessoas desde lá, da sua infância, com o seu pai, com a ideia de que se você não fizer isso, eu não te dou, né? Sim, é um ensino e tudo mais. E isso vem moldando a nossa mente, a nossa forma, condicionando a nossa forma de agir, porque no trabalho, eu vou dar um exemplo meu do trabalho, o meu gestor direto hoje, alguns anos atrás, ele falou assim para mim, Gide, você faz um trabalho excepcional, você cuida da sua carteira de uma forma que os clientes se apegam a você, sentem o cuidado do que você dá, isso tem resposta, mas eu ainda sinto em você uma falta de agressividade, tá? Aí eu entendi o que ele quis dizer. Ele entendia que ainda faltava em mim uma dose de que no momento que eu estivesse atuando ali, eu aproveitasse aquele momento e entrasse nessa fase do pedido, nessa fase de dizer assim, o que mais que eu tenho, que você tem, que você pode agora contribuir com o meu negócio? Porque eu estou aqui, além de te entregar um suporte, eu quero te entregar, eu também preciso vender. Eu também tenho eu tenho um portfólio aqui de produtos que eu preciso trabalhar com você, e você não usa isso, nem usa aquilo outro, e eu gostaria que você experimentasse, são produtos excelentes, seu equipamento vai ficar bom, enfim. Então, eu comecei a parar e pensar nessa proposta que o meu gerente me fez, porque é incrível, ninguém até esse momento tinha me dado esse start. Ninguém tinha falado assim, olha, eu acreditava que eu estava fazendo um trabalho realmente bom, né, cuidando dos clientes, mas eu estava muito mais cuidando dos problemas do que executando aquilo para qual é a minha finalidade final. Eu preciso vender produtos também. E aí eu penso que essa mentalidade de penitência, ela me fazia ter êxito no sentimento que eu tinha de que eu cuidava bem, então, e isso trazia um sofrimento enorme, porque, olha, quando você se coloca a cuidar de alguma coisa,
você vai pagar o sofrimento por aquilo. Só que faltava, nesse momento, o pedir, o chegar no... Então, eu acho que, às vezes, essa mentalidade de penitência, de achar que eu sempre tenho que fazer mais alguma coisa para ganhar tal coisa, atrapalha a gente no dia a dia nosso com Deus e com tudo que a gente faz, tá? Bem, muito bom, Gide. Essa analogia foi muito boa da venda, me fez imaginar muita coisa. Então, vamos para o fechamento da venda. Porque às vezes você faz o discurso, apresenta muito bem seu produto, faz, né? E aí eu estou falando da sua vida no geral. Você coloca bem o evangelho, você fala bem da sua empresa, você é uma pessoa que anda direitinho. Agora vamos para o fechamento? Vamos ter testemunho para o mundo ficar abalado e entender que Deus é Deus e Deus cuida da gente, acima das nossas capacidades? Então eu quero propor que a gente ore por isso. Que nós alcancemos coisas hoje maiores do que temos alcançado. E aí você vai colocar as coisas. Se você quiser orar alto, ora também. Levanta sua mãozinha aí ou abre o microfone e pode orar. Eu vou começar orando e vou pedir, se puder, a Celeste para encerrar, tá bom? Mais uma oração final aqui. Não sei se ela pode, só dar um oi aí, se puder, Celeste. Ela não está aí, não. Ou a Paula, tá? Se a Paula puder. Bom, senão vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora... Eu estou aqui. Ah, bem, então tá. Tá bom. Essa é a hora na minha sequência, tá? Vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora e entregamos toda ansiedade, toda insegurança, toda falta de... a sensação de indignidade, toda essa ideologia, pensamentos que foram construídos na nossa mente, que fizeram com que nós nos tornássemos o filho mais velho, nessa analogia, nessa parábola que Jesus contou na Terra. Nós rejeitamos isso hoje. Nós declaramos que somos teus filhos e fomos capacitados para isso. Não entendemos isso na plenitude, mas sabemos que a tua palavra é fiel e que Deus é fiel e nos colocou nessa posição. Nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso capacitador para entrar nessa dimensão. E nós sabemos que somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, toda a herança também pertence a nós. Não para que nós façamos dessa herança um benefício próprio, mas para que o teu reino seja expandido aqui na terra. Então, em nome de Jesus, nós aceitamos a condição de ser teu filho. Em nome de Jesus, nós aceitamos a condição de ter sido reconectados a ti, como nosso pai, como paizinho, como o Abba, como fiel, como o nosso criador, nosso guardador, aquele que nos dá essa herança eterna. Em nome de Jesus. Nós declaramos que Jesus é nosso Senhor e é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito dentre muitos aqui, Senhor. Nós somos esses muitos. Nós aceitamos essa posição hoje. Nós falamos para nossas tradições: caiam, e que venha a ser edificada em nossa mente uma nova mente, uma restauração, uma renovação dessa mente, para que nós sejamos transformados à imagem de Jesus aqui na Terra, para que nós possamos experimentar aquilo que já está proposto para a gente, disponível, documentado, que nós possamos viver vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, que hoje seja um dia de grandes fechamentos de vendas, no sentido de experiências espirituais, experiências naturais, relacionais, que nós possamos avançar como herdeiros verdadeiros de algo que é abundante, em nome de Jesus. Amém. Paulinho. Amém, Pai, eu concordo com essa oração. Amém. E nesta manhã eu te peço, Senhor, que todo espírito de orfandade venha cair por terra na nossa vida, daquilo que nós não tínhamos conseguido acessar para a partir dessa manhã. No nome de Jesus, eu declaro que todos nós vamos acessar o teu coração, nós vamos acessar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós como filhos. Faz-nos ver, Deus, como filhos, faz-nos entender como filhos e não mais como bastardos. Que nessa manhã, Pai, todo esse espírito de orfandade caia por terra e que nós possamos ver como filhos, acessar como filhos, andar como os filhos, receber como filhos, falar como filhos,
Pai, que o nosso coração nessa manhã seja totalmente gerado para sermos filhos do Senhor e que possamos acessar as coisas como filhos, Pai. Eu declaro isso sobre cada um de nós e sobre aqueles também que não estão aqui. Eu declaro essa filiação, esse resgate, Pai, de acessar coisas que só filhos acessam. Eu declaro isso, como o pastor Marcelo disse, que nós possamos ver nesse dia coisas inefáveis, coisas abençoadas, de pai para... Faz isso no nosso coração, faz isso na nossa vida, muda isso, Deus, em nós, a partir de hoje, nos nossos corações. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu abençoo cada um de nós com a bênção de Jesus sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Paulinha, tremendo, viu? Queridos, quando vocês ouvirem a voz dele hoje, digam assim: Pai, fala que o seu filho escuta. Não fala Senhor, fala Pai, fala que eu estou aqui e eu te escuto. O seu filho te escuta. Amém? Vamos praticar isso já imediatamente.